Muito bem, começamos agora mais um programa Docta Entrevista e aqui ao meu lado hoje, Dr. Anderson Fábio Nogueira Alves, juiz de direito titular do Juizado Especial de Caratinga, coordenador do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, também diretor do Foro, graduado em Direito pelo FMG e agora está lançando o seu primeiro livro que tem como um dos objetivos, são vários, mas um dos objetivos começou a ideia, na verdade, para ajudar entidades que acolhem menores aqui em Caratinga. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Igualmente. Bom, antes de começarmos a falar do livro, o livro que vai ser lançado agora, dia 26, A História do Macaco Vermelho, eu gostaria primeiro que o senhor contasse a sua história também, que o senhor não é daqui de Caratinga, né? O senhor veio tem pouco tempo para cá. Eu estava vendo aqui que o senhor viveu até os 7 anos na Floresta Amazônica, foi isso? Sim. A família da minha mãe é do Pará, no norte do Brasil. E meu pai é daqui de Minas, foi trabalhar lá no Pará com mineração, conheceu minha mãe e lá eu nasci e lá eu morei até os 7 anos. Depois a gente veio e mudou para Belo Horizonte. O que o senhor lembra dessa fase lá dos 7 anos, lá na floresta? O que marcou essa época? Lá era um projeto de mineração, então não chegava nem a ser uma cidade, um município. Ficava afastado, era uma mina de extração de bauxita e moravam os funcionários. Tinha casa, supermercado e tudo mais, mas era bem pequeno. E uma coisa que era interessante, que eu sempre conto, é que a polícia que a gente tinha lá não era essa mesma polícia que a gente tinha aqui. É mais próximo de uma polícia ambiental, digamos assim. A polícia fazia a ronda para não deixar entrar macaco, cobra, onça. Então era bem assim, quando dava de noite, as mães não deixavam os filhos saírem para brincar. Porque, assim, apesar desses problemas, os outros, por exemplo, de conflitos de violência, era mais tranquilo lá? Não tinha, porque todo mundo se conhecia, era bem pequenininho. Olha só, que bacana. Era bem pequenininho, e todo mundo era funcionário da empresa, né? Então todo mundo conhecia todo mundo. Vivia mais em paz. Sim, sim. E depois o senhor veio então para Belo Horizonte, e aí conta um pouquinho como foi Belo Horizonte, a escolha pela profissão, né? Sim, em Belo Horizonte eu morei, sempre morei ali no centro e estudei sempre com mais aptidão para linguagem e para humanas, sem tanta aptidão assim para números. E fui fazer direito. Quando eu fui escolher a profissão, comecei a fazer estágio no Tribunal de Justiça. Gostei muito, terminei o estágio, depois eu fiz um concurso para oficial, que a gente chama, que é um cargo de 2º grau. Trabalhei como oficial há alguns anos e depois fiz o concurso para a magistratura. E aí eu fui nessa crescente, né? Foi bem assim, fluiu, né? Assim, já começou no estágio, já gostou da área? Sim, fui seguindo. O que o estágio me apresentou, eu gostei e falei, eu quero isso que eu quero fazer. Sim. Para Caratinga o senhor veio em 2011, é isso mesmo? 2015? Não, 2011 o senhor formou em Direito, né? Não, em 2011 eu passei no concurso da magistratura. Ah, sim. Eu formei em 2004, já trabalhava no Tribunal de Justiça. Em 2011 eu passei na magistratura. E aí eu passei por várias comarcas antes de Caratinga. São Romão, Manga, Jacinto. É no São Francisco. Lá quase divisa com a Bahia. Sim, foi longe, hein? Foi bem longe. Depois eu tive no Vale do Jequitinhonha, em Almenara e Jacinto. Por último eu estive em Pirapora. Depois de Pirapora eu vim para cá, para Caratinga. Vamos falar só de alguma delas, assim, o que mais marcou nesse período que o senhor teve antes de chegar a Caratinga? O que o senhor lembra, assim, dessa trajetória, né? É muito diferente a realidade. Belo Horizonte ela é uma cidade muito urbana, muito cosmopolita, muito cheia de, como eu vou dizer, ela tem muitos serviços públicos. No interior, principalmente em cidades muito pequenas, você não tem os serviços. Então, assim, o que eu estava acostumado a lidar no serviço, é claro que eu não era magistrado, mas a gente vê as matérias e vê os problemas. São completamente diferentes. Em Belo Horizonte você não tem muitas questões relativas, por exemplo, ao registro civil. Em Manga, onde eu trabalhei, você tinha casos de um município lá que 90% da população era indígena. E aí era muito engraçado, porque o registro, quando você olhava o nome da pessoa que ela tinha sido registrada, era aquele nome indígena que você não fazia ideia se era masculino ou feminino. Nossa. E aí teve mais de um caso de mulheres
indígenas que tinham sido registradas como do sexo masculino e elas já estavam no segundo ou terceiro filho e não conseguiam registrar a criança por conta do registro errado. Elas tinham que entrar na justiça para poder retificar o gênero na certidão, no registro de nascimento delas. Olha, aí faz uma outra certidão? Como é que Aí funciona? aí vai o cartório de registro civil, ele tem lá, o juiz manda uma ordem judicial e aí expede uma nova certidão com tudo certinho. Mas é um tipo de realidade que você não imagina em Belo Horizonte que possa acontecer. Sim. Você não E imagina. quando é que o senhor veio para Caratinga, então? Final de 2015. Eu vim para cá por opção. No começo da carreira, você não escolhe, você vai para onde é determinado, né? Sim. Para Caratinga eu vim por promoção. Abre as possibilidades, aí você concorre com outros juízes para poder ir para lugares melhores, digamos assim. E o que te atraiu aqui? O que fez com que o senhor escolhesse aqui? Eu não Já conhecia aqui, não? Não conhecia. Assim, a família do meu pai, ela é da região. Salvo engano, o meu avô é de Vermelho Velho. E aí meu pai até morou aqui com a família, mas na primeira infância, acho que com 6, 7 anos de idade que ele tinha. Ele estudou, inclusive, no Princesa Isabel, que já tinha na época, e aí depois eles foram. Mas já tinha o quê? Uns 50 anos já, e aí só essa referência que eu tinha. Mas aí você escolhe lá, quando abre a opção de remoção na carreira, né? Você escolhe lá e vê se vai dar. E aí Caratinga deu. E já tinha as filhas aqui? São duas meninas? Sim, são duas meninas. Uma está com 10 anos e a outra com 6. Sim. Já tinha as meninas então? Já tinha. Elas foram... Quando a gente saiu de Belo Horizonte, a pequenininha estava com 4 meses de idade. Sim. Foi nenenzinha para o norte de Minas. E aí gostaram de vir para cá? O que acharam? Adaptaram facilmente? Adaptaram super bem. Criança é mais fácil, né? Eu acho. E aqui, a cidade de Caratinga, ela tem uma infraestrutura que, assim, ela é muito diferente. Aqui você tem uma escolas de qualidade, né? Tem opção, aqui você tem outras estruturas, curso de inglês, curso de piano. Sim. E todas essas facilidades que a gente quer dar para os filhos da gente aqui atendeu bem. Muito bem, pois é, e as meninas são peças fundamentais na história com certeza. Né, do macaco, a história do macaco vermelho. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o livro. Eu vou chamar o intervalo e já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista e hoje eu estou conversando aqui com o Dr. Anderson Fábio Nogueira, que é juiz aqui em Caratinga e agora está lançando um livro, o livro A História do Macaco Vermelho. Eu vou começar já te perguntando neste segundo bloco, como que surgiu a ideia de fazer o livro? Tem a ver com as meninas, tem a ver com o juizado e até com a sua infância, né? Você estava começando a me contar no início do bloco. Sim. Bom, a ideia surgiu no ano passado. Eu cooperava na vara da infância e juventude daqui de Caratinga e nós temos instituições que acolhem crianças em situação de risco, que aqui são a AMAC e o Lar das Meninas. E essas instituições são filantrópicas e é endêmico a falta de apoio e de estrutura e de recurso que elas passam. Então a gente está pensando o que a gente podia fazer para conseguir algum tipo de recurso, levantar algum tipo de recurso. Aí eu tenho 2 filhas e a gente tem por hábito contar histórias em casa. E eu tinha algumas histórias que eu tinha inventado para entretê-las mesmo. Aí eu falei, eu tenho algumas histórias. Uma delas é a história do macaco vermelho. E aí, conversando com os colegas no fórum, até o Dr. Consuelo, que era o diretor do fórum na época, ele falou, conversa com o professor Eugênio, que aí ele vai te dar os canais. Eu falei, então tá, um livro é uma boa ideia para levantar uma renda. Sim. Conversei com o professor Eugênio, ele embarcou na ideia e conseguiu alguma coisa para patrocínio, a editora, o ilustrador, ele também encaminhou, que é o Camilinho. E aí, quando a gente foi apresentar para a Landinha, que é a superintendente regional de ensino, ela adorou
gente falou, não, isso aqui tem potencial para a gente fazer muito mais. E aí, a nossa ideia, nós vamos lançar o livro agora, esse livro, e o objetivo é que seja só o primeiro livro. Depois nós vamos levar para as escolas a temática do macaco vermelho, vai ser trabalhada nas escolas dentro do que pedagogicamente eles estão trabalhando, que é a afirmação da individualidade, a não violência, a questão de reconhecer o próprio valor e estimular as crianças a contar as próprias histórias. Olha só que bacana. Queremos que no futuro a coleção Macaco Vermelho, que a gente quer criar, ela seja alimentada pela produção das próprias crianças. Olha só. Então, Estimulando até a... estimulando e a renda que vier a ser oferida dessas publicações já vai ser revertida para as instituições. E o macaco vermelho vai virar um mascote também, pelo que você estava me contando. Sim, né? porque espelhando um pouco o PROERD da Polícia Militar... Sim. Que é o leão, né? É o leão. Eu trabalhei no interior e a figura do leão ela é muito forte no imaginário das crianças e atrai muito o público para a ideia que está querendo ser passada. Sim. Então, ele é um mascote e um veículo também. De comunicação, de transmissão de ideias. Muito Então, bacana. a ideia é usar o macaco vermelho para chegar nas escolas e apresentar o macaco vermelho e passar a mensagem que a gente quer passar. No caso, o senhor vai estar fazendo essas palestras também? Sim, estarei fazendo palestras nas escolas. E cada escola vai apresentar o que precisa ser trabalhado, é isso? Isso ainda tem que ser discutido, porque eu não faço parte da rede de ensino. Pedagogicamente falando, cada escola e a própria rede estadual, no caso, que vai pela Secretaria de Educação, ela tem o seu sistema, o que está sendo trabalhado. Aí a nossa ideia é chegar e o que for que a gente puder ajudar dentro daquilo que está sendo trabalhado, a gente apresenta. Sim. A não violência, ou a busca da individualidade. Inteligência emocional, sim, né? É muita coisa que pode ser, né? Muita coisa que pode ser trabalhado com as crianças. Excelente ideia. E a partir de quando os livros já estão à venda, como que funcionam? Vai ser o lançamento dia 26/6, lá no auditório da UNEC. Sim. E os livros vão ser vendidos lá. Posteriormente, a gente vai ver como é que vai ser a aceitação e vai eventualmente ter algum parceiro que vai conseguir nos ajudar, deixando esse livro lá para as pessoas adquirirem depois. Sim. Bom, o nosso tempo já está terminando. Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para que você conheça mais sobre o livro, sobre essa obra que está sendo lançada agora, dia 26. Rapidinho nós voltamos. Muito bem, estamos de volta. Hoje eu estou recebendo aqui no Doctor Entrevista o Dr. Anderson, que veio trazer para a gente, né, a história do Macaco Vermelho, um livro que está sendo lançado agora, dia 26. E o interessante, o senhor me falou que o livro pretende implantar a cultura da conciliação já com as crianças, né? Sim, é uma ideia que essa ferramenta sirva para apresentar para as crianças a cultura de conciliação. O meu trabalho no juizado e no Sejusc, ele passa muito por isso. Muito por ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos, sem a necessidade de um outro que venha e imponha uma solução. E a temática, apresentar para a criança que ela ela tem os problemas dela e ela busca resolver, ela pode buscar ajuda e ela também tem que reconhecer a individualidade do outro. Porque os colegas do macaco, em nenhum momento eles falaram, não, fica dessa cor mesmo, essa é a minha cor ou essa é a cor mais bonita. Não, a sua individualidade é essa, nós vamos te ajudar a você conseguir o que é a sua cor, buscar a sua cor de volta. É uma mensagem muito bacana, né? Mostra a criança desde pequenininha da intenção de chegar a um acordo com o outro, para o que é bom para você e o que é bom para mim. Como podemos chegar nesse acordo, os dois ficarem satisfeitos, Sim, né? essa convivência, todo mundo conseguir chegar a solucionar as suas questões, que todo mundo tem questões, né?
solucionar suas questões mesmo. É claro que sempre vai precisar de um apoio, e no livro, já adiantando um pouco, a mamãe também tem que ajudar, né? A E mamãe entra a mamãe ajuda. macaco, né? Entra a mamãe macaca. Bom, o senhor que falou que vai adiantar, mas vamos falar um pouquinho do livro, só para as pessoas que estão em casa entenderem o que é, só um resumo do que o senhor colocou no livro. Bom, o macaco, ele é vermelho, o pelo dele é vermelho, e aí ele vai brincar com os amigos, e nessa brincadeira ele acaba tendo um percalço que ele muda de cor. E aí ele vai buscar a cor dele de volta. E nessa busca, ele vai encontrar remedinhos que vão fazê-lo voltar para a cor original, só que ele não vai conseguindo, então ele vai mudando de cor. Cada vez ele consegue uma cor, mas não era original. Não era original. Sim. E ele vai atrás disso. E você estava me contando que começou a história também até por causa das filhas, né? Que foi uma história que, na verdade, tem a ver com a sua infância. Que o senhor adaptou, que não era muito politicamente correta. Quando a gente mudou para o interior, que eu morava em Belo Horizonte, a gente mudou para uma cidade de menos de 5.000 habitantes. E aí, duas crianças pequenas e sem muita coisa para fazer, sem parente perto, aí você tem que arrumar alguma maneira de entreter as crianças, né? E a gente sempre teve muito hábito de contar a história e de leitura. Aí eu acabei adaptando uma brincadeira que tinha quando eu era criança, que era o elefante que tinha que mudar de cor. E aí eu adaptei para o macaco, que era mais próximo, e aí o macaco ia mudando de cor também. E para trazer mensagem, né? Que a gente quer, as historinhas elas servem para a gente tentar ensinar alguma coisa. Sim. Aí, no caso, ele mudou de cor, ele era vermelho e ficou roxo porque tomou muito sol. E as meninas, a gente estava no norte de Minas e elas não gostavam de usar protetor solar, a mãe brigava, eu falei, vou inventar uma história e vou colocar isso aí para elas passarem a usar o filtro. Passarem a usar o protetor solar. E funcionou? Funcionou, elas gostam muito da história e é claro que criança sempre tem as suas ideias, né? Esqueci, mãe. Elas têm as artimanhas, né? Tem. Doutor, agora o próximo passo, depois do lançamento, qual vai ser? Bom, vai ser lançado dia 26, e aí depois vai ser trabalhado nas escolas. O livro ele vai ser vendido por R$15 cada livro. A renda vai ser integralmente destinada para as duas instituições. E, dependendo da aceitação, a gente vai deixar com algum parceiro para que seja revendido posteriormente. A história, a temática vai ser levada para as escolas, o projeto é levar para as escolas e fomentar a produção, tanto literária, quanto artística, quanto música. Isso ainda tem que ser melhor trabalhado pedagogicamente, né? Lá pela Secretaria de Ensino. E a gente promover concursos para publicar novos livros com histórias, produção cultural das crianças, dentro da coleção Macaco Vermelho, e aí perpetuar, criar uma agenda de produção cultural. Sim. Na cabeça do senhor, quando começou o trabalho como juiz, passava pela cabeça algum dia estar construindo livros, assim, ou é uma ideia que surgiu mais recente? Não passava pela minha cabeça. Quando você entra no mundo do direito, né, ele é muito focado e muito, digamos assim, ele é muito pouco colorido para usar a temática do macaco. E aí a resolução de problemas práticos leva a gente para outros caminhos, né? Eu nunca tinha pensado. E aí a gente bota a cabeça para funcionar e assim... Vem a criatividade, né? E assim, a ideia do livro, ela é muito gratificante porque, assim, é um pouco, não do profissional, é um pouco da minha família, um pouco do pessoal que a gente pode contribuir para as crianças. Sim, muito bacana a ideia. Eu acho assim, que vai apoiar muito mesmo as crianças, que um mascote, né, um macaco, um animal, realmente a criança se apega à historinha, né, e acaba criando essas programações, né, Sim. que na infância são muito importantes, são muito fortes, né, doutor? Sim. E aí vem para a adolescência, nossa, muito bacana o projeto.
Nosso tempo terminou, queria agradecer ao senhor, parabéns, né, pela iniciativa. Eu que agradeço. A toda a equipe lá que está apoiando o senhor, que sejam aí abençoados neste projeto, que venham outros e mais outros livros para ajudar aí as Se meninas, Deus quiser. né? Vou deixar que o senhor faça as considerações finais, nosso tempinho já está terminando, pode ficar à vontade. Sim. Bom, convido todo mundo para o lançamento do livro, que vai ser lá no auditório da UNEC, dia 26, às 7 da noite. Algumas escolas vão se apresentar, um coralzinho, vai ser uma temática totalmente voltada para as crianças mesmo. Acredito que vai ter um algodão doce, uma pipoquinha para animar. E contribuam para que a gente consiga melhorar a situação das crianças que estão em situação de mais risco, de mais abandono. Muito bem, doutor, obrigada então, sucesso no lançamento, né, e no projeto. E eu vou ficando por aqui e te aguardo então no próximo Doctor Entrevista. Até lá, muito obrigada pela companhia.